Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer a resenha de um livro muito pedido por uma inscrita aqui do meu canal, né? Bom, é um livro um tanto quanto polêmico, né? Inclusive eu acho que o nome desse canal tem que se chamar Resenhas de Livros Polêmicos, porque, gente, eu já fiz resenha de 2 livros, né? Com esse 3. E os outros 2 últimos livros que eu li são considerados livros polêmicos, né? E esse de hoje também é considerado um livro polêmico, olha só. Ou seja, vamos então dizer que eu só faço resenha de livro polêmico. Mas assim, bota entre aspas esse polêmicos, porque eu acredito que não são, mas para algumas pessoas são, então, enfim, são livros que dividem opiniões, então é isso, né, gente? Fazer o quê? Mas são livros muito bons, inclusive eu recomendo super a leitura. E continuando aqui, eu espero que vocês não se importem com barulho de água caindo, é porque hoje está chovendo aqui onde eu moro, então eu espero que vocês considerem isso como uma estética do vídeo, né? Inclusive a gente tá com cenário novo, olha, mas é temporário, tá? E bora então pra resenha do vídeo de hoje, que é sobre o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Bom, diferentemente das resenhas dos últimos livros, né, que basicamente estava tudo meio que fresquinho na minha cabeça porque eu tinha acabado de terminar de ler os livros, esse daqui, não, eu li foi no começo do ano, então já faz um tempinho, mas ainda tá fresca as coisas que aconteciam na minha cabeça, inclusive eu vou discutir um pouco sobre essas coisas com vocês aqui no vídeo. E eu lembro, gente, que na época que eu tinha terminado de ler esse livro, tava tendo uma polêmica aqui no Brasil, que foi da PL 1904, né? Que basicamente ficou conhecida como PL do estupro ou PL da gravidez infantil, porque basicamente... Estão tocando música agora, enfim, vocês vão agora escutar música e chuva. Basicamente, essa PL 1904, ela criminalizava vítimas de estupro porque ela acabava considerando que as pessoas que cometessem, né, as mulheres que cometessem aborto após a 22ª semana, o aborto legal, tá? Após a 22ª semana, elas seriam equiparadas com um crime de homicídio, né? Como se elas estivessem cometendo um homicídio. E basicamente isso afetaria, né, mulheres que fossem vítimas de estupradores, uma vez, gente, que a pena para as pessoas que cometessem, né, esse aborto legal, o aborto, né, basicamente lei que atualmente na nossa lei é o aborto legal, basicamente essa pena seria maior do que a de estupradores. Então, basicamente, essa lei iria criminalizar as vítimas de estupro. E aí a gente pode lembrar que muitas das vezes as vítimas de estupro são adolescentes, crianças. Por isso que também ela recebeu o nome de PL da gravidez infantil. E quem é que foram os que proporam isso? Basicamente um deputado do PL, né? Enfim, que se esperar de um deputado do PL chamado Sóstenes Cavalcante. Eu acho que eu escrevi errado, porque eu acho que é Cavalcante. Enfim, mas é o tal de Sóstenes. Prefiro nem conhecer. Perdão, gente. Enfim, é um deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e outros deputados assinaram essa PL na época. Deputados famosinhos como o Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli. Mas, enfim, esse povo aí, esses basicamente estavam querendo fazer um regresso, basicamente, né? Um regresso na nossa lei. Então as pessoas estavam indo se manifestar para tentarem não fazer com que os direitos das mulheres, né, não fossem regredidos, sabe? Porque ao invés, o Brasil é incrível. Ao invés da gente andar pra frente, a gente anda pra trás. Então é tipo aquela música da Olivia Rodrigo,
um passo pra frente e dois pra trás. A gente vive nessa dança de forró. E basicamente as pessoas estavam indo lutar para que tivessem, né, continuassem tendo seus direitos garantidos, para que eles não fossem retirados, basicamente, né? E durante essas manifestações teve algumas fotos, né, que foram de pessoas utilizando roupas parecidas com essa que estão aqui na capa do livro, que são basicamente vestidos, né, vermelhos com essa capa branca, né, esse capuz, esse chapéu branco grande que tampa o rosto da pessoa, né? Por quê? Isso foram atos simbólicos, né? As pessoas que estavam utilizando isso na manifestação era um símbolo, sabe? Elas estavam fazendo referência a esse livro aqui, O Conto da Aia, porque nesse livro é debatido sobre essa perda de direitos das mulheres. Nesse livro, basicamente, as mulheres perdem seus direitos políticos, seus direitos sociais, seus direitos reprodutivos. E as pessoas que estavam na manifestação utilizando essas roupas eram para representar isso. Então, para você ver que apesar desse livro ter sido escrito em 1985, ele se mantém atual até hoje em dia. E uma coisa também muito interessante que aconteceu em 2024, nesse ano que eu estou gravando esse vídeo, é que a gente completou 45 anos da Revolução Iraniana de 1979, que também tem um pouco a ver com a história aqui desse livro, que mais pra frente eu vou explicar o porquê. Mas aí vocês devem estar falando assim, Ana, você tá falando, mas não tá falando nada. O que esse livro fala então, né? Sobre o que é esse livro? Basicamente, esse livro, ele vai tratar, né, é uma distopia que vai falar um pouco sobre como, basicamente, né, vai retratar os Estados Unidos, né, se transformando numa chamada República de Gilead. Então, basicamente, nesse livro, os Estados Unidos não é mais os Estados Unidos, mas sim uma República de Gilead. E o que é essa República de Gilead? Basicamente vai ser um estado totalitário, fundamentalista e teocrático. E nesse estado, a gente vai ter uma divisão de castas. As mulheres aqui perdem todos os seus direitos, como eu falei, todos os direitos políticos, os direitos reprodutivos, os direitos sociais e afins. Elas perdem todos os seus direitos de vida, né, basicamente, e elas começam a ser divididas em castas. Então a gente tem a casta mais baixa, que são a das aias. As aias são essas mulheres que utilizam roupas vermelhas. E aqui tem um símbolo, né? Tem algo simbólico. O vermelho é para representar justamente essa paixão, essa coisa ardente, essa coisa pecaminosa. Por quê? Porque as aias, elas são basicamente escravas sexuais do Estado. Basicamente, elas são barrigas, né, do Estado, barrigas de aluguel do Estado. Porque elas basicamente têm que cumprir essas funções sexuais. E por isso, elas são muito vistas nessa sociedade como pessoas horrorosas, sabe? Como pessoas horríveis, pessoas pecaminosas, pessoas sujas e afins. Mas elas fazem isso porque elas querem? Não, porque o Estado manda elas fazerem. Ou seja, uma hipocrisia, né? E aí a gente tem a segunda casta, que são as mulheres que utilizam verde, né? A mesma roupa, só que verde. E essas mulheres, elas são as empregadas domésticas. Basicamente, elas têm que fazer os serviços domésticos, cozinhar, limpar e afins. E a gente tem a casta das mulheres que utilizam azul, que são as esposas ricas, né? Elas estão nos patamares mais altos dessa sociedade. E a gente tem as econo-esposas, que são as esposas pobres, né? Que basicamente tem que fazer todo o trabalho e por isso elas utilizam as três cores, que são vermelho, verde e azul. E uma coisa que eu não falei aqui sobre as esposas, né, que são as mulheres que utilizam azul, é que o azul aqui é para representar essa pureza, essa coisa mais celestial, mais bonita, né? Mais bonitinha. E a gente tem os maridos, né? Os maridos são meio que a grande potência, né? A grande patente, né? Que são homens, basicamente.
E aí, basicamente, essa sociedade vai ser dividida em várias castas, né? E cada casta, vamos dizer assim... Aí tem... Como eu posso explicar? Tem um lugar com várias pessoas, né? Tem a Aya, tem as mulheres de verde, tem as mulheres de azul, tem a Zé com a esposa, todo mundo no mesmo lugar. E lá vai ter um marido e uma esposa que vai meio que comandar o resto. Todo mundo que tá embaixo. Basicamente, as aias, elas vão fazer o trabalho, como eu falei, mais sexual, de serem barrigas do Estado. Então, basicamente, elas servem como reprodutoras, elas são utilizadas nesses fins. Então, os maridos, né, que são esses homens, vão se reproduzir com as aias. E as esposas, né, que são as mulheres que usam azul, elas só ficam assistindo as situações, né, porque elas não fazem isso. E elas gozam, digamos assim, as mulheres, as esposas, de mais direitos em relação às outras mulheres e principalmente em relação às aias. Então, por exemplo, aqui a gente, nesse livro, tem a Serena Joy, que é essa esposa. E a Serena Joy, ela é muito invejada, inclusive, pela a Offred, né? Que é a aia principal que vai narrar toda a história. E uma coisa interessante é que a Serena Joy, que é essa mulher, né, essa esposa dessa patente alta, ela fazia parte ali do que a gente chama de televangelismo. Basicamente, ela apresentava programas falando, né, de evangelismo e trazendo um certo fundamentalismo religioso, né? Ela acreditava naquilo, ela, digamos assim, pregava, sabe? Aqui. E o televangelismo é uma coisa muito interessante, porque o televangelismo, ele acontece nos Estados Unidos, e mais uma vez o livro se passa nos Estados Unidos, desde o início assim do século XX, né? E ele começa a crescer bastante ali no período da Grande Depressão, né? Em 1929, pra lá. E a partir dos anos 80, né, do fim dos anos 70 pro 80, ele começa a crescer ainda mais, porque a gente está vivendo um contexto de globalização e afins, e ele começa a se expandir não só dos Estados Unidos para outros países, inclusive o Brasil bebe muito disso. Hoje a gente tem figuras muito importantes do televangelismo, como o Edir Macedo, o R.S. Soares, né, que são pessoas muito conhecidas por esse televangelismo, por estarem nas telas das TVs, né? E isso é fruto, né? Isso é um fenômeno estadunidense que acabou passando por outros lugares, principalmente aqui na América Latina. E o que acontece? Essa Serena Joy, agora voltando para a ficção, né, pro livro, essa Serena Joy, ela era uma televangelista, né? Por isso que ela tá até num patamar alto. Ela já era uma senhora meio de idade. Uma coisa também interessante é que as aias nesse livro, que são as mulheres que usam vermelho e que fazem um trabalho mais pecaminoso, digamos assim, elas normalmente são mulheres jovens, né? E que ou foram divorciadas, ou que eram mães solteiras, ou que eram esposas de maridos que eram divorciados. Inclusive a Offred, né, que é a narradora principal, né, a narradora personagem do livro, ela era casada, né, com um homem divorciado, por isso que ela se torna aia, e ela também era nova, né, por isso que ela vai se tornar uma aia. Bom, inclusive mulheres que fossem homossexuais, né, tipo lésbicas, também seriam ali, ocupariam o papel de aias, tá? Por isso que, enfim, o livro faz isso. Continuando, como eu falei, essas mulheres meio que elas perdem todos os seus direitos, né? E elas começam a participar desse estado totalmente fundamentalista, teocrático, que se tornou os Estados Unidos. E aí você se pergunta, mas por que os Estados Unidos se tornaram esse país teocrático e fundamentalista?
Bom, basicamente porque houve uma série de epidemias, desastres nucleares e ambientais que fizeram com que a população acabasse perdendo a fertilidade. E aí por isso, né, vai ter esse bem maior, que normalmente, quando a gente tem esses estados teocráticos, fundamentalistas e totalitários, eles normalmente suspendem todos os direitos das pessoas com esse objetivo de um bem maior. Isso é o que acontece, por exemplo, nos governos fascistas, foi o que aconteceu, né, durante o nazismo, basicamente, né, que é um governo fascista, né, que eles sempre falam sobre as pessoas abdicarem sobre uma determinada liberdade por causa de um bem maior. E no caso aqui, as mulheres perdem todos os seus direitos por causa desse bem maior, que é fazer a população, né, começar a crescer, né, basicamente. Por isso que as mulheres acabam perdendo meio que os seus direitos por causa desse bem maior. E aqui a gente vê muitas cenas muito interessantes nesse livro, porque assim, os maridos, eles gozam, diferentemente das mulheres, de uma certa liberdade, sabe? Porque tudo que remetia ao mundo que seria os Estados Unidos antigo, né, tem que ser jogado fora. Então, você não vai ter mais as roupas, né, a forma de vida, até alimentos, sabonete, produtos de higiene que você tinha ali nos Estados Unidos daquela época. Aqui as coisas tudo mudam, tudo começa a deixar de existir. Mas é muito interessante que, por exemplo, o Fred, né, que é o marido que a gente tem aqui, né, ele tem esses produtos, né? Ou seja, ele gosta de uma certa liberdade que o resto não vai ter. Inclusive, gente, falando aqui sobre essas esposas ricas, como eu falei, né, qual é o nome dela? Serena Joy, né? Apesar delas serem mulheres que estivessem em status maiores, elas também não gozavam de tanta liberdade assim, sabe? Inclusive, enfim, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. Tem umas partes meio pesadas, então é isso. Bom, e uma coisa que eu acho muito interessante desse livro é que ele não se propõe a ser aquele livro bonitinho que fala assim: olha, todas as mulheres, elas se unem, elas sempre estão juntas. Não, ele vai mostrar que esse livro, que nessa sociedade as mulheres acabam se separando, sabe? Você vê que elas acabam se separando completamente. E aí, por exemplo, a gente tem a figura das tias, né? Que são basicamente as mulheres que vão fazer parte da doutrinação das aias, né? Então, o que que acontece? Essas mulheres, algumas são sádicas, outras acham que estão fazendo aquilo por pura religião, do tipo, eu acredito nisso, então todo mundo tem que acreditar também, então eu tô te livrando de um mal maior, então eu tô te fazendo bem. Outras são sádicas, então vão fazer aquilo justamente para ver as outras sofrerem. Então, assim, esse livro mostra um pouco sobre essas... que as mulheres, elas não são essa coisa perfeita, sabe? Tipo, todo mundo aqui tá junto, que fofo, bonitinho, não sei o que, a gente vai lutar. Não. Nessas situações, algumas mulheres podem ficar contra as outras, sabe? E é bem interessante que esse livro mostra também um pouco disso, sabe? Então, é um livro que tenta ser bastante real, sabe? E é muito interessante, tá? Porque quando teve esse projeto de lei, agora passando para a realidade da PL 1904, a gente teve mulheres que assinaram, né? A Carla Zambelli é um exemplo, né? Ou seja, uma mulher que está basicamente indo contra o direito de outras mulheres e também contra o dela, de certa forma, sabe? Então, é interessante de pensar nisso. E, bom, esse livro aqui, como eu falei, esse ano a gente completou 45 anos da Revolução Iraniana de 1979, e isso tinha um pouco a ver com esse livro, porque nesse livro a Revolução Iraniana foi aquela que tirou, né, o Shah. Era um carinha, ele era o Shah, eu não lembro o nome dele, vou deixar aqui embaixo.
Ele era um chá, que era tipo um líder, basicamente. E basicamente, antes de 1979, as mulheres tinham ali certos direitos, né? Porém, a população meio que estava insatisfeita, né? Porque esse chá, ele tinha certas, como posso dizer, certos comportamentos autoritários. E era muito apoiado pelos Estados Unidos, né, e pelo Reino Unido. E as pessoas queriam ter uma certa liberdade e sair daquele imperialismo. Então muitas pessoas começaram a protestar. Com o Islã meio que era muito forte ali, né, o islamismo, e principalmente alguns grupos que tinham uma visão um pouco mais, como posso dizer, radical, porque não era o islamismo em si, mas uma visão radical que um grupo tinha, tá, gente? Era muito forte e algumas pessoas tinham uma visão mais radical, apoiar ali uma revolução, e a partir dessa revolução que vai colocar um ayatollah, né, que é basicamente um líder, mas também é um líder religioso, né, no poder, a partir dessa revolução as mulheres vão começar a perder todos os seus direitos. E aí esse livro, ele foi escrito em 1985, que era próximo dessa época, né? Então a autora, que é a Margaret Atwood, ela pensa um pouco, ela se inspira um pouco nessa revolução iraniana para falar sobre o livro. Só que como ela tá pensando nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito cristão, né? Principalmente composto de evangélicos e historicamente, né, foi composto pelos puritanos, né, que decorrem do calvinismo, que é do João Calvino, que é uma corrente que tem uma visão um pouco mais radical, né? Assim como tem uma visão um pouco mais radical da leitura da Bíblia. Então, aqui a autora imagina como é que seria isso nos Estados Unidos. Por isso que o cristianismo aqui acaba sendo meio que a religião oficial desse sistema fundamentalista. E basicamente eu achei muito interessante porque foram duas coisas, né? Tanto essa PL 1904 quanto os 45 anos da Revolução Iraniana aconteceram em 2024, que foi o ano que eu li esse livro da Margaret Atwood. E aí, continuando, porque tem muita coisa pra falar, gente. Eu tava falando dos puritanos, né? Os puritanos, gente, como eu falei, eles têm essa visão um pouquinho mais radical da Bíblia, né? Eles puritanos, inclusive, é um nome pejorativo para os calvinistas, e tem outros também, outras vertentes, que, como eu falei, recebem esse nome porque eles pregam uma vida pura, baseada nos bons costumes. Tem uma visão interessante, por exemplo, que o calvinismo é assim, pelo menos, né? Que é a visão de que as pessoas já foram salvas, sabe? Tipo, tem pessoas que foram salvas e outras que já não foram, e é isso. Enfim, mas é muito complicado falar sobre isso. Basicamente, eu expliquei pra vocês o que seria o puritanismo, né? E como eu falei, nos Estados Unidos a gente teve uma grande migração de pessoas que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, que naquela época, né, lá em 1700 e pouquinho, ainda não eram os Estados Unidos, né? Era basicamente um bando de colônias da Inglaterra. E esses puritanos, eles se estabeleciam em grupos, né? E aí a gente teve um episódio que é muito famoso, que é das bruxas de Salem, né? Onde várias mulheres foram perseguidas e foram taxadas de bruxas, né? Que foram suspeitas de fazer bruxaria sem nenhuma comprovação. E uma delas foi a Mary Webster, né? Mary Webster. Que aqui no livro aparece uma dedicatória para ela, né? Para Mary Webster e Perry Miller. Basicamente, a Mary Webster foi uma dessas mulheres e ela foi, se eu não me engano, uma parente distante, né, da Margaret Atwood. E a Margaret Atwood dedicou o livro para ela justamente para lembrar desse acontecimento. E outra pessoa que tá aqui na dedicatória é o Perry Miller. Só que o Perry Miller, gente, ele foi um historiador que tentou trazer novas ideias, ou melhor, tentou fazer uma revisão dos princípios muito enviesados dos puritanos, sabe?
tentou fazer uma visão menos radical, sabe? Então ele foi um historiador conhecido. Por isso que a autora dedica a eles. E como eu falei, esse livro você pode encaixar ele em várias situações da sociedade. Porque você pode encaixar ele dentro de um contexto de uma sociedade fascista, você pode, talvez, nazismo, você pode pegar um contexto do Irã, você pode pegar um contexto do próprio Estados Unidos, do próprio Brasil. Ou seja, você pode pegar vários contextos porque a autora quis trazer um pouco da realidade. Ela fala sobre o livro ser um pudim de passas, sabe? É um bolo de passas, basicamente. O bolo pode ser uma ficção, mas ele é formado por vários ingredientes, por várias passas, digamos assim, que são baseados em relatos históricos, na realidade, coisas que aconteceram de verdade. Então, basicamente, esse livro é muito interessante. E outra coisa que é muito interessante, como eu falei pra vocês, é que esse livro foi escrito nos anos de 1985. E 1985, como eu falei pra vocês, os anos 80, foi esse ano onde o televangelismo estava ficando muito grande. A gente tem um livro, por exemplo, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é basicamente, se eu não me engano, ele é dos anos 90, 91, 80, mas acho que também é 80, 80 e pouco. Acho que é de 91, não sei. Mas ele também fala um pouco sobre o televangelismo. E, enfim, eu acho que eu separei tanta coisa pra falar, gente, que eu nem sei o que eu vou falar direito. Outra coisa, né, como eu falei, esse livro, se eu não me engano, ele começou a ser escrito em 1984, né? Enfim, basicamente, esse livro ele foi publicado em 1985, mas ele começou a ser escrito antes. E 1984 é uma data simbólica, porque lembra o livro 1984 do George Orwell, que também é uma distopia. Inclusive, a Margaret Atwood falou que se inspirou nesse livro, e ela também se inspirou em Admirável Mundo Novo, né? E esses livros, eles são livros de distopias, assim como o Conto da Aia, porém, diferentemente, eles trazem uma visão masculina. Nessa aqui, ela quis trazer uma visão feminina, ou seja, de uma visão de uma sociedade onde as mulheres perdem os seus direitos e são mais afetadas. Óbvio que a gente sabe, gente, quando se fala de perda de direitos em sociedade, normalmente as mulheres e todas as minorias são as mais afetadas, né, gente? Basicamente. Bom, esse é um daqueles livros que ele é pesado, como eu falei, ele trata de temas pesados e ele tem cenas muito pesadas. Então, se você tem algum tipo de sensibilidade a isso, né, principalmente temas que envolvam estupro, abuso sexual, violência, enfim, não leia esse livro, tá? Porque é um livro pesadinho que tem cenas muito chocantes, tá? E, bom, falando então sobre esse livro, mais especificamente, porque eu falei de tanta coisa, parece que eu nem falei sobre o livro. Tem uma personagem que é a Moira no livro. Agora falando de coisas mais específicas que eu quero falar. A Moira, ela é bem que a melhor amiga da Offred, só que da Offred, que no caso é a June, né? Porque basicamente, gente, nesse livro, as mulheres elas perdem tudo, né? Como eu falei, elas perdem inclusive os seus próprios nomes. Então, Offred é basicamente of Fred, que basicamente é do Fred, entende? Então, basicamente, ela é a aia do Fred. Por isso que Offred, ela perde seu nome total, que é June, para passar a ser um objeto de alguém, do Fred, que no caso é o marido lá da história. E aí, a Offred, ela tem a Offred, que no caso é a June, né, que é a aia que conta a história pra gente, ela tem essa amiga que é a Moira. E a Moira, ela é meio que, como posso dizer, uma mulher valente, digamos, na história, mas tem uma parte que me chamou muita atenção, que se eu não me engano, lá no final do livro, ela acaba meio que desistindo de lutar, assim, sabe?
E é muito interessante ver a reação da Offred, porque a Offred fica tipo, você era o meu grande símbolo, sabe? Você era a minha grande inspiração de luta, e como é que você desistiu? E aí no final do livro, esse livro, apesar de ser muito pesado e muito triste, ele tem até um finalzinho, digamos assim, que mostra um pouco da resistência, sabe? O final dele traz essa ideia de resistência, sabe? Porque a June, né, que é a Offred, ela acaba conseguindo dar seus jeitos, tá? Não vou falar pra não dar spoiler pra ninguém. Mas ela consegue dar o seu jeitinho, então tem um final um tanto quanto feliz, né? Basicamente, ela conhece o Nick, que acaba ajudando ela. E é muito interessante, assim, tem várias cenas do livro que me chamaram a atenção. As cenas da tia Lídia, né, que é uma mulher que me parece um tanto quanto sádica, né? Ela é uma pessoa extremamente horrível. Não tem outra palavra pra dizer, né? É uma pessoa extremamente horrível. E inclusive tem uma cena dela com outra personagem, onde essa personagem ela relata que um estupro, né, uma tentativa de estupro, para as outras aias, e todas as outras aias são forçadas a dizer que a culpa era dessa personagem, sabe? Então o livro, como eu falei, ele tem umas cenas extremamente pesadas e ele mostra muita violência dessa sociedade, sabe? Eu não sei se eu deixei muito claro, né, o que eu acho do livro e afins um pouco da história do livro. Eu particularmente acho o livro bem interessante. Só teve umas coisinhas que me incomodou, porque a autora, ela traz os Estados Unidos como um grande símbolo de democracia, né? Inclusive, esse pensamento dela de pegar um grande símbolo da democracia atual e destruir ele é muito interessante, porque ela parecia que ela via os Estados Unidos como uma grande democracia. Só que eu particularmente tenho críticas sobre isso. Eu não vejo os Estados Unidos como um grande símbolo de democracia. Então eu fiquei na dúvida se a autora estava sendo sarcástica ou irônica, ou se ela realmente acredita que os Estados Unidos é o grande símbolo de democracia. Enfim, esse foi uma crítica que eu tive. No começo do livro, eu achava que as coisas eram muito, como posso dizer, os personagens pareciam não ter resistência, sabe? Você não via, os personagens pareciam que aceitavam tudo calado, tipo, eu não tenho mente, eu não tenho cabeça, só aceito. Mas aí no final do livro, eu achei muito interessante porque ela trouxe a questão da resistência. Então, foi uma crítica que eu tinha no começo, mas no final meio que ela foi desmantelada. E como eu falei, esse livro ele tem uma escrita que é uma escrita parecendo de diário. E isso lembra um pouco tipo o diário de Anne Frank, sabe? A personagem ela escreve como se fosse um diário. Então, a gente pode dizer que essa personagem ela é totalmente confiável? Mas essa personagem, inclusive, gente, no final do livro fala sobre isso, sobre a personagem ter mudado os nomes, né? De cada. O nome das pessoas, sabe? E isso é muito interessante porque é uma coisa a se pensar, né? Por isso que a narradora não se mostra confiável, porque ela muda o nome de todo mundo. A Serena Joy não é Serena Joy, né? Ela meio que faz os nomezinhos pra não ser. Pra não ficar muito na teia, sabe? Muito na cara. Então, ela mudou os nomes dos personagens de verdade, sabe? Então, o livro tem várias cenas muito impactantes, assim, várias coisas pra gente pensar. Inclusive, eu acho muito interessante as notas da autora no final, onde ela fala algumas coisas, né? A primeira que ela fala é que a autora, ela veio dessa década, ela nasceu em 1939, que é tipo, basicamente um ano antes da... Não, perdão, ela nasceu durante a guerra, um ano antes da primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial acontecer. Ela nasceu um ano antes da Segunda Guerra Mundial acontecer. Então ela basicamente tem essa visão de que as coisas podem mudar, estruturas sociais podem mudar assim, ó, de um dia para o outro, né? Os anos 20, não, o século 20, os anos 20, ó, o século 20, eles foram esse século onde estruturas iam sendo quebradas, né? O tempo todo, destruídas e outras eram construídas em cima. Você
tinha um país que do nada, né? Do dia pra noite virava um estado autoritário. Ou você tinha um império que se desfazia, sabe? Então, as guerras mundiais representaram isso. Ou você tinha, pensando aqui também na União Soviética, na Guerra Fria, você tinha um sistema que do dia pra noite acabava, sabe? Então, e outro se consolidava. Então, ela veio dessa geração, né, dessa época, onde basicamente ela percebeu que as coisas podem se construir e se destruir muito facilmente. Por isso que ela tem essa visão que é tratada no livro, sabe? De um dia, do dia pra noite, basicamente os Estados Unidos deixam de ser os Estados Unidos e passa a ser a República de Gilead, ou seja, um sistema antigo é destruído e outro é dado, outro é posto no local. Ela também mostra, assim, que ela mostra também onde, ela fala um pouco sobre onde cada coisa do livro acontecia, sabe? Que eram locais verdadeiros. Por exemplo, ela fala que o serviço secreto de Gilead, do livro, estaria localizado na biblioteca de Widner, não sei pronunciar, né? E é muito interessante ver um pouco sobre isso que ela fala, sobre esses locais verdadeiros que passam. Oi, gente, eu do futuro para dizer que a República de Gilead vai se construir e vai se embasar, né? Vai se sustentar através de uma leitura radical do livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacobe, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacobe: Dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacobe contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui a minha serva, Bilha. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Eu acho que eu não falei tudo que eu tinha pra falar. Eu acho que essa resenha, inclusive, não ficou tão boa, mas eu acho que é isso. Bom, é isso.